aí, vamos falar de dividendos? Sou o Giacomo Diniz, o seu professor raiz de análise fundamentalista, aqui no canal do Trademap. E hoje eu selecionei uma pergunta dos telespectadores que sempre estão mandando mensagem para nós e perguntando: por que a Petrobras e a Vale desbancaram no ano de 2021 as grandes pagadoras de dividendos na Bolsa Brasileira? Eu achei isso uma excelente pergunta e eu vou responder logo após a vinheta. Roda aí! Bom, o que a Vale e a Petro têm de comum? Naturalmente, elas são produtoras de commodities. Então a Vale depende muito do preço do minério de ferro, enquanto a Petrobras depende muito do preço do petróleo. Ambas as empresas, nos seus respectivos mercados, elas são muito eficientes no que diz respeito aos custos. Então, inclusive, eu peguei aqui a Petrobras para a gente verificar. Olha aqui, ó, ela tem um custo de pelo que eu entendi aqui, de 6,66 dólares por barril. E esse custo está caindo cada vez mais. Então, se você imaginar que o preço do barril está entre 57 e 60 dólares, uma coisa que custa 6 para ela produzir e 60 para ela vender, ou 57, enfim, nós estamos vendo o quê? Uma grande margem. Então, a margem bruta da Petrobras, naturalmente, vai depender bastante do preço do barril. Vamos olhar como é que foi o comportamento dessa margem recentemente. Então, vou clicar aqui, vamos voltar aqui para a nossa margem bruta. Como era de se esperar, se a gente pegar o fundo de 2014, que estava em 22,34, agora estamos com 51%. Essa estourada aqui observada recentemente está associada à própria mudança do preço do petróleo. Então você imagina o seguinte: se a margem melhorou bastante, quer dizer que está melhorando também o EBITDA da companhia. Se olharmos o EBITDA também podemos perceber que seguiu a mesma trajetória, inclusive o EBITDA explodiu, né? A gente teve uma época aqui onde a empresa teve que fazer um ajuste nos resultados dela, então caiu bastante, mas olha aqui, explodiu. EBITDA gigantesco, está sobrando mais dinheiro para os acionistas. Se está sobrando mais dinheiro para o acionista, olha que legal, olha o que aconteceu, ó. 2018, um lucro de 26 bi com um pagamento aí muito menor de dividendos. Aí, à medida que foi aumentando, nós tivemos agora, em 2021 até o momento, um lucro de 75 bilhões e um pagamento de dividendos de 25 bilhões. Então, a explicação do porquê que melhorou tanto o pagamento de dividendos da Petrobras é porque a condição de mercado ficou muito favorável para ela. Lembrando, quando você olha o preço da gasolina, o que para você dói, para a Petrobras é uma alegria, dado que ela tem os custos fixos de produção dela. Então, dentro desse contexto, nós poderíamos afirmar para a Petrobras que o dividendo melhorou robustamente, porque o lucro também foi. Se nós olharmos no caso da Vale, vamos seguir com a mesma análise aqui. A receita da empresa sofreu uma explosão, o EBITDA seguiu exatamente a mesma trajetória, também sofreu uma explosão, que acabou impactando naturalmente no lucro líquido da companhia, que não poderíamos deixar passar aqui. Então, o lucro líquido da companhia, ele também explodiu nos últimos trimestres. A Vale está sofrendo exatamente o mesmo processo que a Petro, só que ela já está diminuindo um pouquinho. O preço do minério de ferro chegou num patamar recorde e depois ele diminuiu um cadinho. Só que se a gente comparar o patamar do minério de ferro hoje com o patamar há 5 anos atrás, dá para ver que
é de se esperar uma melhora muito forte da margem bruta da Vale. Vamos confirmar aqui também. Lembrando, o que é margem bruta mesmo? Eu pego o preço de venda, tiro o tanto que o trem me custou, o que sobra é o resultado bruto. Se eu pego o resultado bruto e divido pelas vendas, eu tenho a margem bruta. Quanto maior a margem bruta, significa que mais favorável o preço dos produtos está para a companhia. Olhando aqui então a margem bruta da Vale, olha que bacana também, uma elevação muito forte nos últimos trimestres, corroborando com a tese de que efetivamente a empresa está num momento muito favorável devido ao preço internacional das commodities. Aí você poderia se perguntar, mas professor, desse lucro, por que as empresas aumentaram tanto o seu pagamento de dividendos? Basicamente, elas já tinham um plano de investimento pré-determinado. Então, elas já tinham agendado os investimentos que elas iam fazer. Então, se o lucro aumentou muito e veio muito maior do que essa necessidade de investimento, nada impede da empresa pagar a diferença para os acionistas. Então, por conta disso, que nós tivemos os dividendos sendo tão robustos nos últimos períodos, tanto para a Petro quanto para a Vale. Então, respondendo aí a pergunta da plateia por que essas empresas estão com uma política tão agressiva de dividendos? Porque elas estão gerando muito caixa, que é o suficiente para cobrir os seus investimentos agendados, e esse excedente que sobrou acabou indo para o bolso dos acionistas. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa explicação. Se gostou, não deixe de dar o seu joinha aqui para nós, é muito importante. Compartilha também esse vídeo nos grupos e vamos seguir juntos na missão de investir cada vez melhor. Bacana? Então é isso aí. Até semana que vem e aquele forte abraço do Prof. Giacomo!